Meu querido irmão e irmã, nós vamos passar de imediato para o estudo de Apocalipse e eu convido você então nesse momento para que possa abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. E nós vamos fazer a leitura de 1 a 14. Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 14. Convido você a abrir a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, esteja pronto a olhar outros textos, outros versículos. O nosso alvo é que a gente compreenda gradativamente aí esse livro, que é tão enigmático, tão assustador para muitas pessoas, mas ao contrário, é um livro tão confortante, é um livro tão cheio de consolo, de conforto, de ânimo para a Igreja de Deus que está no meio desse caos, nessa situação que nós vivemos hoje, assim como foi também confortante e animador para os nossos irmãos lá do passado. Deus possa abençoar a sua vida nesse tempo. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 14. Eu vou ler o texto, você acompanhe na sua Bíblia. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono e um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo a cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Deus abençoe, queridos, a palavra e a reflexão dessa noite. Nós estamos caminhando, para aqueles irmãos que estão conosco hoje pela primeira vez, nós estamos caminhando no livro de Apocalipse há 14 semanas, há praticamente 2 meses e meio já estudando Apocalipse. O nosso desejo é que nós
3 meses e meio, é que nós continuemos estudando esse livro até o final. Não dá para repetir tudo que nós já passamos aqui, mas queremos dizer que a primeira parte do livro apresentou a visão de Jesus Cristo e as 7 igrejas como a representatividade das igrejas em todo o mundo, em todas as épocas. Nós dissemos que algumas denominações ou alguns grupamentos teológicos nessa área da escatologia coloca cada uma das igrejas do Apocalipse como sendo representante de um período da história. Nós não cremos nisto. Nós cremos que todas as 7 cartas, elas demonstram o que é a igreja em todos os tempos da história. Há igrejas firmes, fortes, há igrejas que pecam, que erram, há igrejas que trabalham, mas ao mesmo tempo são fracas no amor a Deus e daí por diante. As 7 cartas são a cara da igreja em todos os tempos até a volta de Jesus. E devemos nós nos pautar então por essas igrejas e corrigir a nossa vida, seja na individualidade, seja na coletividade como igreja, sempre nos corrigindo para melhor conduzir a nossa caminhada diante do nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos falar sobre o livro selado, como já lemos, baseado lá no texto de Apocalipse 5, versos de 1 a 14. Você vai acompanhando comigo aí os PowerPoints que eu vou colocando e nós vamos parando, explicando alguma coisa e refletindo juntos na palavra do nosso Deus. Introdutoriamente eu coloco para você aqui que existem muitas formas diferentes de se ler ou de se perceber a história. Mas nós não queremos discutir tanto essa questão de como é que se lê a história, como é que se observa a história, mas apenas 2 vertentes. Eu pego carona aqui com o nosso irmão Reverendo Hernandes Dias Lopes e pego carona com ele apenas nas 2 expressões que ele coloca, mas certamente os irmãos podem ler outros livros que apresentarão outras formas de se observar a história. Então, 2 visões humanistas da história. A primeira delas é chamada visão cíclica. Essa visão cíclica é aquela que entende que a história é uma repetição de acontecimentos e fatos, condutas e procedimentos, e a história vai para frente e volta para trás, ela está sempre revolvendo nos seus diversos ciclos e tempos, mas sempre vivendo a mesma coisa. Então é a visão grega da história. Os gregos achavam que a história ela não se move para uma meta definida, ou seja, ela não tem um alvo a atingir, ela é apenas uma sucessão de fatos desordenados, que ora vai para frente, ora volta, ora paralisa e daí por diante. Então ela não busca atingir uma meta e dessa forma então não existe uma esperança, um porvir, uma redenção, uma transformação do homem no decurso da história. Se você percebe nessa visão cíclica, você vê um pouco até das culturas vivenciando isso. E existe algumas bases para se perceber essa realidade, mas vamos dizer logo de pronto que esta não é a visão cristã. Essa era a visão clássica dos gregos lá do passado, onde a história não tem um final definido e ela não caminha ordenadamente para esse final, mas ela apenas vai repetindo os diversos ciclos pelo qual ela atravessa. Eu disse que de repente na própria cultura se percebe isso. Você vê, por exemplo, na moda, uma moda que foi forte lá pelos idos de 1950, de repente quando chega em 1980 e alguma coisa, aquela mesma moda do passado retoma com uma roupagem um pouco diferenciada, mas de repente é a mesma coisa. Passa-se 10, 15, 20 anos, algumas coisas voltam de novo a aparecer e assim por diante. Então os ciclos se repondo e sendo vividos, de forma que a história é uma repetição desordenada das coisas. Os gregos pensavam também que o que é o que é, e o que foi já pode ser vivido de novo e será sempre uma sucessão de fatos, mas nunca haverá uma consumação da história. Essa é a visão cíclica defendida especialmente pelos gregos lá do passado. A segunda visão é a visão existencialista ateia, aquela que descarta a ideia ou o conceito de que existe um ser inteligente, moral, que vai conduzir a história para o seu final, mas
ele mostra, ou essa visão mostra que a história é uma sucessão de fatos também, sem significado, não há um plano, não há uma esperança. A vida, no dizer de certos filósofos, chega a ser mesmo uma náusea repugnante, porque a vida é um grande vazio, sem razão de ser, onde o sentido da história se explica numa vida transitória e inútil, ou seja, não há um porquê da nossa existência. São leituras da história, são maneiras como as pessoas interpretam a história. Mas nós já falamos, essa não é a visão cristã. Nós não esposamos de forma alguma esse conceito a partir da Escritura. A visão bíblica da história, ela possui sentido. Ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim, e tem um ser inteligente que é Deus, que está na condução da história. Deus está escrevendo em forma visível agora uma história que ele já escreveu na sua mente, na sua compreensão de tudo antes da fundação do mundo. Então, na visão cristã, a história tem altos e baixos, mas ela tem uma meta a ser atingida, ela tem princípio, meio e fim. A história começa com Deus, ela está sob o controle de Deus e ela vai terminar segundo a vontade de Deus. Não é o homem com os seus engenhos que vai destruir o mundo e acabar com tudo, não é doenças essas ou aquelas que podem também trazer catástrofes tais que a vida se acabe, não. Deus determinou já um caminhar da história e haverá um fim premeditado, predisposto pelo próprio Deus. A visão do trono apresentada no capítulo 4, quem veio conosco na semana passada, a visão do trono apresentada no capítulo 4 ensinou aos cristãos primitivos que o imperador não era o senhor da história. Essa é a ideia que se passava lá naquele começo da igreja primitiva, onde o imperador de Roma queria ser o dono da história e definir os rumos e a vida de todos, mas a visão do trono trazida para nós na semana passada, no capítulo 4, mostra justamente isso. Quem está no trono conduz a história. E Deus está no trono. O Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que planejou todas as coisas lá na eternidade passada, onde nada existia ainda, ele planejou e no tempo certo ele coloca em execução o seu plano. No tempo certo ele faz a história desenrolar ou acontecer de maneira real. Ele está no trono, ele conduz. Não são os futurólogos, não são os filósofos, nem ainda os historiadores e nem mesmo ainda os poderosos deste mundo que controlam a história. Mas, biblicamente, o Deus revelado na Bíblia, o Deus revelado na Escritura, ele é quem tem o controle absoluto da história. Então, a primeira parte que eu quero olhar conosco a partir da reflexão nesse capítulo 5 é a continuidade dessa proposição já estabelecida então no capítulo 4. O Deus do trono é o Deus que conduz a história. O Deus que está no trono, você lembra do capítulo 4? O Deus que está no trono é também o Deus do universo e ele tem um propósito para tudo aquilo que ele desenhou. Quando ele pensou, quando ele decretou a criação de todo mundo, visível ou invisível, todas as coisas que existem, elas têm uma fonte originária no Deus revelado na Escritura. E quando Deus pensou em tudo isso, ele pensou numa continuidade e num fim para cada ato da história que ele mesmo está desenhando e escrevendo. Você pode olhar mais uma vez aí no texto de Apocalipse, capítulo 5, olha de novo aí, Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz que vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Que livro é esse? Que livro é esse? Então esse livro que estava na mão do Todo-Poderoso, sentado no trono, é simbolicamente a história. Simbolicamente todos os decretos de Deus, representado ali naquele livro, figurado ali naquele livro, todas as ações que Deus planejou existir estavam ali. Era preciso que alguém abrisse o livro, quebrasse os seus selos e fizesse acontecer esses fatos da história. Então é no desenrolar dessa visão que nós vamos perceber Deus no trono conduzindo a história.
aquele que está sobre o trono, ele tem em sua forte destra, em sua forte mão, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Representa o plano eterno de Deus, o seu decreto que compreende toda a totalidade do universo através da história. Nós não temos a visão do todo. Nós temos a visão muito parcial de um tempo que já passou e de um tempo que está presente ante os nossos olhos. Mas nós não conseguimos ver além, não conseguimos nem sequer entender o aquém, o que ficou para trás. Tem muitos mistérios que ficaram perdidos na história, tanto na história já vivenciada nesse tempo material, quanto na história ainda antes da criação. Há muita coisa que nós não sabemos de nada, mas Deus, com esse livro na mão, Ele está dizendo que Ele é o Senhor da história. Está escrito em ambos os lados, com tudo respeito a todas as criaturas, em todas as épocas, em todas as áreas, em todos os tempos, e por toda a eternidade. Ou seja, esse livro encerra a história de Deus. A história humana é apenas um pequeno apêndice dentro da história de Deus. Ao se ver o conteúdo do livro, então quando começar a discorrer mais sobre o livro, nós vamos perceber que, na verdade, o conteúdo desse livro, ele indica conter o destino dos homens à vista das visitações da justa ira de Deus sobre os seus pecados. Você vai começar a ler a partir do capítulo 6, isso semana que vem, o livro sendo aberto. E à medida que o livro vai sendo aberto, o que é que está sendo mostrado? Então você percebe ali o destino dos homens debaixo das visitações da justa ira de Deus, estão escritos ali também neste livro. O fato de o livro estar fechado de maneira muitíssimo segura, ou seja, com 7 selos, lembra que o 7 é o número da perfeição, de uma ação perfeita. Então, o fato de ele estar perfeitamente fechado indica a impossibilidade de qualquer outra pessoa explicar o destino do homem, e esse destino está nas mãos de Deus. Ninguém mais explica, é só Deus que tem a explicação absoluta e completa da história. Os 7 selos mostram exatamente isso. Ele está completamente fechado, embora seja um livro escrito por dentro e por fora, mas só pode entendê-lo quem puder abrir e ler. O rolo fechado indica então o plano de Deus, um plano não revelado e não executado ainda, naquele momento em que se apresenta esse livro. Abrir o rolo e quebrar os selos não só significa revelar o plano, mas significa cumprir o plano. Uma questão que nós precisamos, meus irmãos, lembrar aqui é quando esse livro estava na mão de Deus. Muita gente interpreta o Apocalipse como sendo um livro futurista, apenas futurista. Então, tudo que está no Apocalipse são coisas que ainda devem se cumprir. Mas quando é que esse livro, de fato, estava na mão de Deus e quando é que ele foi visto? Se esse livro encerra toda a história, a concepção mais simples da palavra é que esse tempo dessa revelação do capítulo 5 não se dá dentro da nossa história, mas se dá lá na eternidade passada, na história de Deus. Quando Deus planeja todas as coisas e tem todo o planejamento pronto e narrado, e dentro desse planejamento existia também a própria salvação do homem que cairia certamente em pecado. Tudo estava planejado e tudo estava encerrado simbolicamente nesse livro, ali na mão de Deus, lá na eternidade passada. Então, abrir o selo, realizar a história, só poderia ser feito pelo próprio Deus. A execução do plano redentor. Vamos caminhando aqui. A primeira coisa que a gente percebe aqui nesse capítulo 5, aliás, eu dividi em 3 pontos, você pode até mesmo observar. Eu vou colocar aqui o digno procurado. Procurou-se alguém que era digno de abrir o livro e de realizar os feitos ali narrados. O digno procurado, o digno não encontrado. O digno encontrado e o digno glorificado. Na verdade, são 3 momentos: o digno procurado, que não foi encontrado, o digno
procurado, que foi encontrado, e esse digno encontrado é o digno glorificado. Vamos olhar essa caminhada aqui no capítulo 5. Então, nesse primeiro momento, você percebe que na mão direita de Deus havia esse rolo, esse livro escrito, selado, e todo selado com 7 selos. Viu-se também que o anjo pergunta: quem é digno? Quem poderá executar esses atos criadores e redentivos de Deus? Quem poderá conduzir a história? Quem poderá reinar na história? E foi procurado. E diz o versículo 3, olha aí na sua Bíblia, o versículo 3, diz assim que ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, naquele primeiro momento, não teria ninguém capaz de realizar os atos da história e não foi achado ninguém. Nem procurando entre as criaturas celestiais, os querubins, os anjos da mais perfeita e da mais alta patente e ordem no reino de Deus. Os serafins, também anjos de altíssimo poder voltados para a glorificação do Senhor. Ali entre eles não havia ninguém. Entre os anjos de menor escalão, então, não havia ninguém. Nem no céu não havia nenhuma criatura. Também foi dito que nem sobre a terra, dentre todas as criaturas que poderiam viver sobre a terra, nenhuma delas seria capaz de administrar esses atos criativos e redentores de Deus. Nem debaixo da terra, a ideia aqui é da morte, do Hades ou de quem esteja já no inferno, não seria nenhuma dessas pessoas capaz de conduzir os atos redentivos e criadores de Deus. E diz aí, nem mesmo de olhar para eles, porque eles são perfeitos, eles são santos, e ninguém da criatura teria tamanha capacidade de realizar os atos da criação, da providência e da redenção trazidos no plano de Deus. O versículo 3 te mostra exatamente isso aí. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhuma criatura não existia ninguém. Então, o rolo não ser aberto, não existir ninguém capaz de abrir esse rolo. O rolo não ser aberto significa que não haverá proteção para os filhos de Deus, não haverá julgamento para o mundo, nem novos céus, nem nova terra, nem herança futura. Nada poderia trazer essas realidades à baila se alguém não abrisse esse rolo. E isso ali na mente dos cristãos primitivos estava dizendo exatamente isso, que a esperança deles, a certeza da vida eterna, a certeza de um julgamento para esse mundo perverso que estava perseguindo e matando os cristãos, a certeza de novos céus e nova terra, a certeza de uma herança futura, só seria possível se houvesse alguém hábil, alguém digno que pudesse abrir esse livro e realizar os seus feitos. João e o seu lamento convulsivo, diz lá no grego, eklaion, poli, ou seja, eu chorava demais, eu chorava muito. João estava desesperadamente chorando porque não havia ninguém. O verbo indica aqui chorar de modo audível, como uma criança decepcionada ou como uma criança extremamente ferida. E ela não quer saber se tem alguém perto ou não, mas ela chora convulsivamente em alto som. Assim era o choro de João. Ele estava desesperado na sua visão ali, porque não havia ninguém capaz de realizar os atos criadores, os atos providenciais e os atos redentivos de Deus. João caiu em audível pranto, espiritualmente desapontado, pesaroso, diante daquele quadro difícil de se entender. Quem poderia tomar aquele livro? Era tamanho desconsolo, meus irmãos, semelhante ao pranto de Jacó na perda de José. Se você se lembra da história, mais uma vez eu reporto aqui que o livro de Apocalipse ele está assentado em cima dos fatos narrados no Velho Testamento. E aqui você pode correr lá para a história de Jacó com José, quando José
quando Jacó recebe a notícia de que ele perdeu José, o seu filho amado, o seu filho querido havia morrido, diz o texto ali que ele chorava convulsivamente, ele rejeitava ser consolado e ele dizia: eu vou morrer com essa tristeza, eu não tenho consolo para a minha vida. Era Jacó extremamente desconsolado, chorando. E assim era o choro de João, um choro inconsolável, um choro de um pranto em voz alta, um choro onde não havia palavras ou pessoas que o consolassem. O não haver um digno é o deparar-se com o fato de que ninguém, a não ser a própria divindade, poderia realizar os feitos redentivos a favor da criação atingida pela queda no plano da redenção. Ou seja, quando se fala aqui que esse livro era o livro da história, o livro dos atos de Deus, o livro da criação de Deus, o livro dos atos da redenção de Deus para o seu povo, ninguém poderia realizar essas coisas a não ser que fosse o próprio Deus. Mas na visão de João, ele chorava muito, ele estava em desespero. Então o digno foi procurado entre as criaturas de Deus, no céu, na terra, debaixo da terra, onde houvesse qualquer criatura de Deus, foi procurado, diz o texto, e ninguém era digno. Mas no segundo momento na nossa reflexão aqui, eu digo que o digno foi encontrado. E aliás, a notícia está aí logo de imediato no versículo de número 5. Olha o versículo número 5. Foi dito para João que ele parasse de chorar. Literalmente foi dito isso para João. A ordem negativa, meclaie, João, não chore, era uma palavra enfática, era uma palavra forte, dada em caráter dessa expressão definitiva. João, pare de chorar, porque foi encontrado. Então era uma ordem seca e direta. A palavrinha me, lá no hebraico, que é a palavrinha não, ali, ela é um não definitivo, é um não conclusivo, é um não onde não há espaço para uma variação. O hebraico, eu falei hebraico, mas é grego, né? Lá no grego existe várias palavrinhas para não. Assim como também nós temos, né, na nossa língua, várias palavrinhas para negativas. Você pode ter, por exemplo, não, você pode ter nunca, você pode ter jamais. Então existem algumas palavras que denotam um sentido mais enfático ou mais maleável para essas negativas. E lá no grego também existem várias palavrinhas para negativa, mas especialmente essa palavrinha me, não, é o não conclusivo, é o não absoluto. Não e pare, não e não chore mais mesmo. Essa é a expressão. Eu gosto de usar essa explicação quando se tem lá no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, aquela palavra tão abençoada ali do autor de Hebreus, dizendo que Deus prometendo para nós: eu nunca te desampararei, nunca, jamais, de maneira alguma. Essa palavrinha me é esse não lá, é esse não enfático, é esse não conclusivo, é esse não definitivamente estabelecido. Não te desampararei. É a palavra de Deus para aqueles que são dele. E é essa mesma palavrinha que é dito aqui para João. Não chore, João. Absolutamente pare de chorar. Definitivamente pare de chorar. Por quê? E a resposta está aí então no versículo 5. Por que João deveria parar de chorar? Porque foi encontrado alguém. Surgiu alguém que era digno de abrir o livro e de revelar os propósitos de Deus para com os homens. Apareceu alguém capaz. Lembra, não está dentre as criaturas de Deus no céu, não está dentre as criaturas de Deus na terra e não está dentre as criaturas de Deus no inferno. Não está dentro das criaturas de Deus em qualquer que seja o lugar. Então esse alguém não é um ser criado. Esse alguém é o próprio Deus. Então surge alguém que era digno de abrir o livro e revelar os propósitos de Deus para com os homens. O leão da tribo de Judá, está dito aí no versículo 5. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Se você puder dar uma corridinha lá em Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10, faça isso.
Gênesis 49, versículos 9 e 10, você vai encontrar aí na bênção de Jacó, sobre os seus filhos, uma palavra sobre Judá. 9 e 10 de Gênesis 49, uma bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos, e aqui a bênção é sobre Judá. Diz aí o verso 9, Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa é uma profecia dada lá na história de Jacó, mas ela encerra aqui justamente não a tribo de Judá, e nem somente o seu filho Judá, ali como um dos filhos dos patriarcas, mas na verdade encerra a própria pessoa de Jesus Cristo. Quem era de Judá? Quem era o leão de Judá? E você vai aprender isso no decurso da Escritura, que o leão da tribo de Judá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a raiz de Davi, prometida lá nas profecias de Isaías. Um rebento novo, uma raiz nova brotará dessa nação caída, e esse rebento novo, essa nação nova, a raiz de Davi, é que vai ser de fato a nova nação de Deus. E a Bíblia vai dizer depois lá, a partir dos ensinos de Paulo, que não é o povo de Israel que é o povo de Deus, mas aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o rebento novo. E dele é que saem os novos galhos. Dele é que sai a nova videira. Eu sou a videira verdadeira e vocês que estão em mim, disse Jesus, vocês são os ramos. Quando Jesus usa esse texto lá em João capítulo 15, ele está dando, na verdade, um recado para os judeus. Os judeus achavam que eles eram a videira de Deus. E Jesus fala, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e todo ramo que está em mim também faz parte dessa videira. Então, a bênção de Jacó, ela remete ao próprio Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, João olhou para ver o leão e ele viu de repente um cordeiro. A palavrinha cordeiro lá, arnion, ou um pequeno cordeiro, um cordeirinho. Essa palavra só é usada aqui no Novo Testamento, nesse texto aqui de Apocalipse, e lá em João 21,15, quando Jesus, restabelecendo de volta Pedro para o seu ministério, lembra daquele texto? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E Jesus repete ali, apacenta os meus cordeirinhos. A palavra ali é cordeirinho, é um cordeiro pequeno, dócil, é um cordeiro indefeso. Então é para essa palavrinha que é dita para Jesus. Ele, o cordeirinho de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar. Mas o que eu quero destacar aqui de interessante é que assim como no meu e no seu sonho, você sonha muito? Tem gente que sonha muito, tem gente que sonha pouco, né? Mas nos nossos sonhos, muitas vezes, as cenas também se mudam muito rapidamente. Um quadro aparece, de repente já muda, já é outra coisa. E assim foi aqui na visão de João. Foi dito para ele, João, olha o leão da tribo de Judá. E quando ele olha para ver o leão da tribo de Judá, a cena tinha mudado. Não era mais um leão, mas era um cordeiro. Cordeiro e leão. É o próprio Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele é o leão, o rei que ruge, o rei que coordena todo o restante da criação. Ele é o leão e ele é o cordeiro. Então João olha aqui e tem essa resposta. João foi encontrado. João, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele é. Então a figura muda-se muito rapidamente e João não vê um leão, mas ele vê um cordeiro como tendo sido morto. A expressão como tendo sido morto, ou como tinha sido morto, indica que os ferimentos da degola do cordeirinho, o cordeirinho sacrificado sobre o altar, apontando para Cristo em seu sacrifício vicário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa expressão como tendo sido morto, ela é uma expressão que se remete lá para os cultos cerimoniais do judaísmo, quando você poderia ver um cordeirinho de um ano, tenro,
lindo, limpo, perfeito, agora com a sua garganta degolada, cortada e pronto para ser colocado ali em holocausto, onde uma parte seria queimada, uma parte seria alimentada para a família, outra parte para os sacerdotes e daí por diante. Jesus é esse cordeirinho que é visto como um cordeiro degolado, como um cordeiro esfolado, como um cordeiro morto em sacrifício para ser posto sobre o altar. Essa é a visão que João percebe ali no texto. Se você lembra desse texto lá de 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, eu quero passar por ele meio rápido, apenas um en passant para você olhar, mas na verdade esse texto lá de 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, ele vai mostrar que não foi mediante prata ou ouro que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento, vai dizer no versículo 18, mas foi mediante o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado agora nos fins dos tempos por amor de vós. Eu só queria resgatar aqui mais uma vez a visão desse quadro, daquele que está no trono, que tem o rolo escrito por dentro e por fora em suas mãos, selado, fechado com 7 lacres, a visão daquele que é achado e que pode realizar os atos, mas ele é tanto o leão quanto ele é o cordeiro que morre. Tudo isso estava lá na eternidade passada, nos atos decretivos de Deus, onde ele já via tudo isso realizado. Cristo morto no meu e no seu lugar já era uma realidade na mente e no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo. 7 chifres. Olha aí para o capítulo 5 mais uma vez, de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olha aí. Esse cordeiro, que era um leão, que tinha sido morto, o cordeiro tinha sido morto, diz aí no versículo 6, ele tinha 7 chifres e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 chifres e esses 7 olhos indicam a total autoridade, o total poder e a total divindade de Cristo, representada e representa aqui também a perfeita vigilância de Jesus sobre os seus. Os 7 olhos é o olho que é uma tocha de fogo. Você se lembra dessa aparição ou dessa demonstração lá no capítulo 1, quando João vê o Cristo e os seus olhos eram como uma tocha de fogo. Aqui os 7 olhos representam tanto a onisciência, a perspicácia, a capacidade de Jesus para escutar profundamente cada indivíduo no mais profundo do seu ser, mas também representa o próprio Espírito Santo de Deus. Diz o texto aí no versículo 6, que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, a onisciência de Deus através do Espírito Santo enviado por toda a terra. Então, Apocalipse 5:6 mostra exatamente aí o Cordeiro de Deus, que é apresentado como um leão, mas era um cordeiro que tinha sido morto e ele tinha 7 chifres. Um cordeiro com 7 chifres indica que ele tinha absoluto poder. Chifre significa poder e autoridade, no significado das figuras lá do Apocalipse. A plenitude de olhos significa onisciência, o conhecimento absoluto. E Jesus é aquele que tem o conhecimento absoluto, o poder absoluto, e por isso ele cuida dos seus. Ele tem uma vigilância absoluta sobre os seus. O digno glorificado. Já que o digno foi encontrado, já que o digno foi identificado, e o digno é o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, esse digno agora será glorificado e exaltado ali, naquele momento dos decretos de Deus. A expressão, e quando tomou o livro, você pode olhar aí no versículo 8, e quando tomou o livro, o que aconteceu? A história vai se desenrolar. Então, quando ele toma o livro, a história continua acontecendo e começa processando agora novas etapas.
A história, então, se desenrolava diante do trono de Deus, antes da fundação do mundo, pois é lá que o Cordeiro é conhecido e imolado diante de Deus. Então, nesse ato do conhecer Cristo como o Cordeiro de Deus, nesse ato de reconhecer que esse Cordeiro de Deus era também o leão da tribo de Judá, que governaria o povo de Deus, é nesse ato que o Cordeiro também é glorificado. Caminhamos. O Cordeiro toma o rolo, ele aceita o cargo de ser o rei do universo e uma explosão de triunfo, exuberante regozijo se dá aqui então em 3 doxologias, ou seja, em 3 palavras de exaltação e adoração a Deus. Vamos olhar. O Cordeiro é glorificado e é visto como leão diante do trono pelos querubins, a classe angélica, e pelos 24 anciãos, que é a igreja. Então olhe para o versículo 8. Eu vou ler o versículo 8 todo. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 7 taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem foi que se aproximou quando ele tomou o livro? Os 4 seres viventes. Se você se lembra dos 4 seres viventes, falamos deles aqui semana passada no estudo do capítulo 4. Os 4 seres viventes representam os querubins, os seres angelicais ou os seres espirituais da mais alta perfeição, da mais alta glória, da mais alta patente, do mais elevado nível de poder, que estão perante o Senhor como generais dos seus exércitos. Os querubins, aqueles que cuidam da adoração e da glória de Deus, aqueles que coordenam os demais seres criados por Deus. Os querubins estavam ali. Então, os 4 seres viventes representam esses querubins, esses anjos de alta patente. Os 24 anciãos, foi dito aí que os seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante daquele que estava no trono e se prostraram diante do Cordeiro. Os 24 anciãos, nós falamos deles aqui semana passada, eles representam as 12 colunas da igreja no Velho Testamento, que eram os 12 patriarcas de Israel, e as 12 colunas que representam a igreja no Novo Testamento, que eram os 12 apóstolos. Então, os 24 anciãos, a representação da totalidade da igreja, se curva perante Deus, se curva perante o Cordeiro, nesse ato aqui, glorificando o Cordeiro, e diz que eles entoavam um novo cântico. Você pode observar aí de novo no versículo 8, exatamente essas expressões dos 4 anciãos, e dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Todos se prostram diante do Cordeiro, o que significa plena e completa rendição e obediência. Tanto os seres criados por Deus no céu, todos eles vão dizer: aceitamos a direção de Cristo, aceitamos o senhorio de Cristo, aceitamos Cristo, o Filho de Deus, como Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Os 24 anciãos representam a igreja, e a igreja é justamente composta por aqueles que também um dia se dobram diante do Cordeiro. Lá na eternidade passada, representativamente, já toda a igreja genuflexa, já toda a igreja com seus joelhos dobrados, rendidos perante o Cordeiro. E é isso que acontece na minha e na sua vida, seja no ato da nossa conversão, quando nos rendemos a Cristo, nos entregamos a Ele como Senhor da nossa vida, ou seja, em cada ato de adoração que eu e você possamos realizar ou presenciar diante do Cordeiro, nós estamos de novo entregando a Ele as nossas coroas. Aquilo que é sinal de autoridade e poder para nós, entregamos a Jesus. Ele é o Senhor. Ele é que manda, Ele é que controla, Ele que é o Senhor sobre a minha vida. Então a igreja entregando as suas coroas, a igreja se prostrando e adorando o Cordeiro. Os anciãos, como nós dissemos,
figura da igreja. Eles carregam harpa, simbolizando o louvor agradável, o perfeito louvor desenrolado na presença de Deus, e carregam também o incenso, que simboliza as orações, a gratidão, a adoração ao Senhor mediante palavras voltadas para Ele. William Hendricks é um comentarista reformado e ele é um dos principais livros nos quais eu estou me apoiando para essa série de estudo. William Hendricks disse que o novo cântico é novo porque jamais houve tão grande e gloriosa libertação e jamais o Cordeiro recebeu tão grande honra. Então é o fato de que, diz aí o versículo, no versículo 9, eles entoavam um novo cântico. É novo justamente porque nunca tinha havido uma libertação tão grande. O homem caído no pecado e Deus salva, Deus liberta, Deus tira da condenação eterna um lote dessas pessoas caídas no pecado, e esse lote é a igreja. E é essa igreja que se curva, é essa igreja que adora, é essa igreja que se ajoelha perante o Cordeiro e devota a Ele todo louvor e toda adoração. Este é o hino da redenção, é o hino da adoração ao Senhor. Nós cantamos o hino de adoração ao Senhor sempre. Toda vez que eu e você cantamos reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é o Salvador, reconhecendo que Ele é o único que pode resgatar a minha e a sua vida do pecado, e esse é o cântico que o Senhor recebe na sua adoração. Olha aí no versículo 9 e 10, especialmente, esse cântico é descrito em algumas palavras solenes e de forte tom, que nos ajudam também a nos quebrantar e também ordenar as nossas palavras perante o Senhor na mesma forma. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, nós precisamos aprender a orar melhor e mais bonito. Não que as nossas palavras devam ser um concurso de beleza, mas que o cristão precisa buscar palavras melhores, cada vez mais para falar com o Senhor. Nós precisamos melhorar o nosso vocabulário. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa oração. É claro que Deus recebe a minha e a sua oração do jeito que ela é, simples e imperfeita. E o Espírito Santo molda e toma essa oração na mão, aprimora essa oração e a coloca diante do Pai, de modo que ela seja aceita. Mas é preciso que nós nos espelhemos nessas orações da Bíblia, que a gente também aprenda a buscar, falar melhor as palavras de adoração e de louvor ao Senhor, porque Ele merece. Eu e você podemos melhorar cada vez mais também, até mesmo na forma de nós apresentarmos a nossa oração ao Senhor. Não é falar bonito para concorrer a um concurso. Não é falar bonito para discorrer o meu conhecimento sobre certas coisas. Não, é falar bonito porque Deus merece o bonito. É falar melhor porque Deus merece o melhor. É buscar palavras mais aperfeiçoadas porque Deus merece o perfeito. A nossa oração precisa certamente crescer também na qualidade a partir desse relato que temos aqui. Digno és, Senhor, de tomar o livro, de abrir os selos, porque o Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus, o Senhor foi morto e o Senhor comprou com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os fez sacerdotes e reino perante o Pai. Adore o Senhor, glorifique o Senhor nessa fala da igreja lá na eternidade passada. A salvação, meus irmãos, ela abrange o mundo todo, em todo o seu escopo. Se você percebe aí no versículo 9, no finalzinho do versículo 9, diz aí: compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que significa isso? É toda a estrutura constitutiva da vida humana. Olha só, tribo indica um grupo étnico.
um grupo específico, um grupo de uma raça específica. Deus comprou elementos de todas as raças, de todos os grupos étnicos estabelecidos sobre a face da terra. Deus comprou também pessoas de toda língua. Aqui você tem os diversos grupos linguísticos. Dentro de uma mesma etnia, você pode ter mais que um grupo linguístico. Mas diz aí que Deus comprou os indivíduos de toda língua, de todos os grupos linguísticos, vai haver salvos lá na eternidade. Deus comprou também pessoas de todo o povo. O que significa o povo? É o grupo político, é o ajuntamento organizado como um grupo político. Deus compra pessoas de todos os povos. E nação é o grupo social, ou seja, nação é o ajuntamento do povo como sociedade. Deus compra pessoas de todo grupo étnico, de todo grupo linguístico, de todo grupo político, de todo grupo social. Toda tribo, língua, povo e nação farão parte daqueles que adorarão o Senhor eternamente. Num segundo momento, na sequência, aí você entra para o versículo de número 10 e 11, aliás, no versículo 11, no segundo momento, além dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos que estavam cantando esse louvor contido no versículo 9 e 10, agora o louvor se engrossa, ou seja, o louvor aumenta de volume com a voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, que junto com os seres viventes e junto com os 24 anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, toda essa numerosa multidão, essa inumerável multidão, todos eles cantavam e glorificavam a Deus, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a força, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Você percebe então aqui que antes eram 4 seres viventes e mais 24 anciãos. Agora milhões de milhões e milhares de milhares, todas as miríades celestiais de anjos, ajuntada com todas as miríades compostas de pessoas de todos os povos, tribo, língua, raça e nação, agora representados ali perante o Senhor, estavam engrossando esse louvor e tornando esse louvor mais enfático ao Cordeiro. Olha o versículo 11 mais uma vez. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos e milhões e milhões e milhares de outras criaturas do Senhor, anjos celestiais, adoravam o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Toda a criação e toda a criatura também se ajunta a esse coro. Olha o versículo 13. Olha o versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há. Agora não era apenas os 4 seres viventes, mais os 24 anciãos e mais milhares de anjos, mas agora ajunta-se a esse grupo que já era imenso, todas as demais criaturas. E aqui, meus irmãos, não precisamos ficar presos apenas na ideia das criaturas morais ou das criaturas racionais. Até mesmo as criaturas irracionais, até mesmo as criaturas brutas, ou seja, os animais mais rudes que possam existir, eles também glorificam a Deus. Eles também exaltam o poder, a sabedoria, o conhecimento e a glória desse Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 104 que no seu templo tudo lhe diz glória, ou seja, em toda a criação de Deus, tudo o exalta, tudo o glorifica. Olha a beleza de uma flor, quem sabe nascida ali no meio de uma terra seca ou no meio de um monte de pedras, nasce ali aquele galhozinho e dali desbrota ou desabrocha uma linda flor, embora muitas vezes tão pequena, tão terra.
É a flor, é a natureza glorificando o Criador. Olha os animaizinhos mais tenros, mais pequenos, mais ínfimos que possam ser. Eles estão ali louvando e glorificando o Criador. E tu, amigo, por que não cantas? E você, por que não exalta o Senhor? Diz o texto aqui que todas as criaturas de Deus, todos os seres criados por Deus, não apenas os seres morais, inteligentes, não apenas os seres racionais, repletos de sabedoria e conhecimento, seja na classe angélica ou na classe humana, não, mas todas as criaturas estão agora ajuntadas a esse grande coral, tributando glória e louvor a Deus, exaltando o Cordeiro. Tudo lhe diz glória. Então, o versículo 13, ele aumenta o número desses que glorificavam a Deus. Antes, 4 seres viventes e 24 anciãos. No segundo momento, 4 seres viventes, 24 anciãos e mais uma miríade de anjos. Agora, 4 seres viventes, 24 anciãos, a miríade celestial e mais todas as demais criaturas de Deus, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. Tudo que existe estava dando glórias a Deus. Quero que você dê uma corridinha comigo então lá no texto de Efésios, capítulo 1. Olha o que está escrito lá. Efésios, capítulo 1, versículo 21 a 23. Efésios 1, 21 a 23. Paulo, o nosso amado Paulo, nessa carta maravilhosa, tão profunda que é a carta aos Efésios, Paulo vai dizer, lá no verso 21 e 23, que o Senhor Jesus, isso ele fala nos versículos anteriores, mostrando que é Jesus o objeto desses versículos aqui. Ele vai dizer que o Senhor Jesus foi colocado, ou foi assentado, diz aí, nos lugares celestiais, versículo 20, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas. E ele foi dado também como cabeça à igreja. Tudo que há no céu e na terra, todos os seres, todas as autoridades, todos os tronos, todas as potestades, todos os seres providos de qualquer espécie de autoridade, Jesus é Senhor sobre todos eles. Não existe, portanto, um diabo todo-poderoso. Não existe, portanto, um ser que tenha tanto poder quanto para disputar lugar com Jesus Cristo. Não existe isso. O diabo é o cachorro de Deus, no dizer de Lutero. O diabo, por mais poderoso que ele possa ser, ele é um pequeno ser na presença daquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor, Criador do céu e da terra, na presença daquele que é o excelente, o único, o Altíssimo. Jesus é o Senhor, diz o texto aí de Efésios, sobre todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, todo nome. Sejam os grandes homens do passado, ou os grandes homens do presente, ou os grandes homens do futuro. Qualquer nome que possa se referir não só no presente século, mas também nas eras vindouras, Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Deus. O texto lá de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que você conhece tão bem, diz que Jesus Cristo veio sim, tornou-se servo, tornou-se obediente até a morte e veio até a morte de cruz, mas ele foi ressuscitado e Deus o elevou à categoria de Senhor. Diz o texto lá que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. É esse nome, Senhor, Kyrios. Ele é o Senhor, ele é aquele que está acima de todo nome, onde nenhum nome tem páreo, onde nenhum nome tem paridade com o nome, com o poder e com a pessoa de Jesus. Ao coro de todas as criaturas, então, os 4 seres viventes vão responder o quê? Olha o versículo de número... Me perdi aqui. Olha lá o versículo de número 14. Ao som de todo esse grande coral que glorificava a Deus, diz aí que os 4 seres viventes respondiam: Amém! Que assim seja, que toda a glória seja do Senhor Jesus.
ao que os 24 anciãos, diante desse amém, se prostra na mais terna adoração ao Senhor. Esses 24 anciãos é a representatividade da igreja. Diante de toda a adoração do universo perante o Senhor, a igreja se dobra perante Ele. A igreja se curva perante o Senhor e também o adora. Termino aqui. A nossa conclusão, então, meus irmãos, é que esse texto de Apocalipse, capítulo 5, foi dado para consolar os nossos irmãos lá do passado, para dizer, olha, desde a eternidade passada, já estava determinado que Jesus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é aquele que tem o direito de desenrolar a história, de fazer acontecer a história, mas ao mesmo tempo de controlar a história, de administrar a história. Portanto, irmãos, eu parafraseio aqui a palavra de João lá para aqueles irmãos. Portanto, irmãos, não temais o poder de César, o poder do império, a violência dos judeus, daqueles que se declaram povo de Deus e não são, não é nada perante o Senhor. Eu pego carona de novo na palavra de Jesus, lá em Lucas, quando Jesus fala, salvo engano, Lucas 12, verso 20, não temais aquele que pode matar o corpo. Não tem medo, irmãos. Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, é a Ele que nós devemos temer, é a Ele que nós devemos prestar todo o culto. Não prestem culto ao Império Romano, não prestem culto aos seus deuses, preste culto a Jesus Cristo, não tenha medo dos poderes. Jesus está acima de todo nome, Jesus está acima de todo poder. Mesmo que a nossa vida se finde aqui, mesmo que nós como cristãos, e isso lá para os cristãos da igreja primitiva, e serve também para nós, mesmo que nós cristãos venhamos a padecer sob o poder de Roma, o Senhor Jesus tem o nosso nome escrito na sua mão. O Senhor Jesus Cristo tem o nosso nome escrito no livro da vida, e de lá ele jamais será tirado. Então a história que está sendo conduzida, meus irmãos, pelo que se assenta no trono e pelo Cordeiro, é a história do universo, é a história que Deus traçou, e essa história está sendo conduzida pelas fortes e poderosas mãos do Cordeiro de Deus. Reina o Cordeiro que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos, efetuando assim os atos criativos, ou os atos criacionais. E você pode pegar uma carona breve comigo, corra comigo lá para Gênesis capítulo 1, só na sua mente. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação das águas e da porção seca, e houve separação. Haja árvores frutíferas, e houve árvores frutíferas. Então a palavra poderosa de Deus era capaz de criar as coisas. Quem é essa palavra? Quem é a palavra viva de Deus? Jesus. Se você corre comigo agora, só aí na sua mente mesmo, lá para João capítulo 1, os primeiros 3 versículos de João capítulo 1 diz que, repita comigo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e nada existe sem que tenha sido criado por ele. Eu estou parafraseando aqui de cabeça, mas o teor é esse. Jesus é o poder criador de Deus. Jesus é a pessoa utilizada pelo próprio Pai na criação de todas as coisas. Tudo veio existir por intermédio dele, pela ação poderosa de Jesus Cristo, porque ele é o verbo, ele é a palavra viva de Deus. Se você for consultar uma professora de português, e eu tenho o privilégio de ser casado com uma, você vai perguntar para ela o que é verbo. Ela não falou nada aqui do meu lado, mas eu sei que ela sabe. Verbo é uma palavra que exprime fenômeno e ação. É isso? Fenômeno, estado e ação. Verbo é essa palavra que exprime ação. Eu faço, eu crio. Ou então um fenômeno, eu chovo. Bom, eu não chovo, mas chove.
né? Então o verbo é essa palavra que exprime um estado, um fenômeno ou uma ação. Jesus é o verbo de Deus. Ele é quem faz as ações criativas. Mas não só eles eram que tinham o livro nas mãos para fazer as ações criativas, mas também as ações da providência. Quando você estuda sobre a providência de Deus, Jesus é aquele que está sentado ao lado da majestade nas alturas e que controla e que preserva todas as coisas pela palavra do seu poder. Corre lá para Hebreus capítulo 1, versículo 3 e você tem isso lá. Mas Jesus, além de ser aquele que é o agente da criação, o agente da providência, a Bíblia nos revela que ele também é o agente da redenção. Ele é aquele que desenrola e faz acontecer os atos redentivos de Deus a favor de uma raça caída no pecado, mas de um grupo desses que Deus elegeu e escolheu para ser o seu povo. Reina o Cordeiro. Ele venceu. Ele é capaz de abrir o livro. Ele é capaz de romper os seus selos. Ele é capaz de efetuar assim então os atos criativos, providenciais e redentivos de Deus, especialmente a favor do seu povo, a favor de um povo eleito que é a sua igreja. O cristão sabe, meus irmãos, que Deus permanece no seu trono. E nós precisamos nos encher dessas verdades cada dia mais e mais. Deus permanece no trono. O trono do universo é o trono do nosso Deus. Deus não deixou de lado o seu cetro. Deus não abandonou o seu trono e não o abandona para qualquer outro, porque Ele é o soberano. O trono governa. Portanto, os crentes não devem temer tempos de tribulação, perseguição ou angústia, ou qualquer que seja a pestilência que venha ao nosso encontro. Deus é o Senhor dos destinos. Deus é o Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe você e que essa visão do Cristo procurado, encontrado e glorificado enche o seu coração. E que cada dia mais e mais você como igreja, representada lá naqueles 24 anciãos, se curve diante do Cordeiro, se dobre diante dele, renda-lhe a sua vida, renda-lhe a obediência e renda-lhe todo louvor. Deus te abençoe. Na próxima semana, se Deus assim permitir, nós veremos a continuidade desse estudo de Apocalipse e falaremos sobre os 4 cavaleiros e os seus cavalos. Então, os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse desfilarão conosco aqui na próxima semana, se Deus assim permitir, a mim e a você. Deus te abençoe. Então, não falte. Esteja aqui conosco na próxima semana e estaremos compartilhando da Santa Palavra de Deus mais uma vez aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Vamos, irmãos, encerrar o nosso momento de culto, estudo da palavra nessa noite. Eu quero convidá-lo a orar ao Senhor mais uma vez. Vamos orar? Nessa oração, eu quero convidá-lo a, com o coração quebrantado, quem sabe com a cabeça cheia dessas figuras que você viu aqui, se imaginar lá diante do trono. O trono com aquele que você não consegue nem ver, tamanho é o brilho e a glória que refuge dali. Mas você pode ver de relance o leão da tribo de Judá ali ao lado, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho, aquele que se fez homem para a minha salvação e para a sua salvação, aquele que foi morto na cruz do Calvário. E você pode, nessa lembrança daquilo que se deu lá na eternidade passada, se prostrar junto com os 24 anciãos, porque você faz parte deles, e devotar ao Senhor toda a glória, todo louvor, toda gratidão, toda exaltação, porque Ele é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.